Hoje nós vamos ver então a construção de métodos numéricos para otimização de problemas com restrições, que são os problemas mais comuns aí, principalmente na otimização estrutural. Tá? Então, basicamente o que a gente vai ver, vamos dar um overview aqui da parte de otimização com restrições e apresentar aí a primeira classe de métodos numéricos que a gente vai ver, que são os métodos baseados em funções de penalidade. Tá? Então, motivação é sempre aquela que entra bem no tópico que vai utilizar realmente para cálculo estrutural, para otimização estrutural, uma vez que em estrutura a gente sempre vai ter uma função a ser minimizada, que normalmente é uma função simples, associada a um custo, volume, performance, etc. E vão ter as restrições, principalmente as desigualdades, que são aqueles critérios de projeto estrutural. Então, restrições lá em tensão, em flambagem, em algum critério de deslocamento, deformação, etc. Tá? Então, aqui a gente entra mesmo no que é útil para otimização estrutural. Então, passando lá para o problemas de treliça, aquele probleminha que eu comentei com vocês do contato unilateral, que a gente resolve lá na disciplina de introdução a métodos numéricos. Então a gente vai utilizar um algoritmozinho de otimização com restrições para conseguir resolver esse probleminha onde o apoio, por exemplo, aqui no centro da viga não está encostado nela, ou seja, a viga consegue deformar depois que encosta no apoio, que ela gera um segundo caso aí de deformação que traz para a gente o problema de contato unilateral. Então também a gente entra com otimização numérica com restrições para resolver esse tipo de problema, e os problemas de confiabilidade que a gente tinha comentado lá, por exemplo, do form, que o form em si, lá da análise de confiabilidade, é a solução de um problema de otimização com restrições. Tá? Então você sempre vai ter essa cara de probleminha para o form minimizar essa norma, sujeita a que uma restrição não linear de igualdade e desigualdade, dependendo como você escreve lá o teu problema. Beleza? Então a aplicação o que a gente tem de mais fácil de encontrar são os problemas de otimização com restrições que necessitam do algoritmo numérico para sua solução. Tá? Então, a notação que a gente tem desde lá do início do semestre, e aqui finalmente a gente ataca o problema completo numericamente. Tá? Então, vamos minimizar a função f, sujeito então tanto as p restrições de igualdade quanto as m restrições de desigualdade, fora as restrições aqui de caixa. Beleza? Então aqui a gente não simplifica nada, a gente lida com todo mundo de uma vez só. Tá? Então, só relembrando qual que é o efeito da cara que fica um problema de otimização com restrições de igualdade. Então, aquele probleminha clássico que a gente resolveu ele até analiticamente, o que a gente tem? A gente tem essa restrição de igualdade H, que é essa linha reta aqui, AB. Tá? Então, a gente tem uma restrição de igualdade, o que acontece com o nosso ponto de projeto? O ponto ótimo ele tem que estar em cima dessa linha. Tá? Então, o ponto ótimo, o do mínimo admissível lá, ele se resume a todos os pontos contidos nessa linha AB. Então, o ponto ótimo tem que estar em cima dessa linha, e é o ponto com o menor valor da função objetivo que esteja nela. Tá? Então, no nosso caso, para esse probleminha, como a gente já viu, é esse ponto 1 e 1 aqui. Beleza? Quando a gente tem restrições de desigualdade, que a gente vai ter uma área, uma região admissível. Tá? Então, deixa de ser uma linha, ou seja, se a restrição fosse somente a linha A e B, a gente teria todo e qualquer ponto que estaria aqui à esquerda dela. Tá? Para esse problema também é somado duas restrições, que é x1 e x2 serem positivos, ou seja, a região admissível se torna esse triângulo aqui. Tá? Então a gente quer o que? Encontrar o ponto dentro desse triângulo que minimize o valor de f. Então, novamente, a gente recai
para esse problema. E como é que a gente lidou isso em teoria? A gente criou lá, a gente desenvolveu as condições de otimidade de Karoshi-Huntuke, as condições de KKT. Tá? O que a gente fez lá na teoria de otimização para lidar com restrições? A gente viu que a gente sabia lidar com problemas sem restrições. Então, para conseguir resolver um problema com restrições, a gente incluiu as restrições na função objetivo. Tá? Como é que a gente fez isso? A gente construiu o lagrangiano do problema de otimização. Tá? Então, com o auxílio dos multiplicadores de Lagrange V das restrições de igualdade e dos multiplicadores de Lagrange U das restrições de desigualdade, a gente incluiu esses caras na função objetivo. Tá? Então notem que se o nosso H aqui no lagrangiano não for admissível, ou seja, se o ponto X fizer o H ser maior ou menor do que zero, esse multiplicador de Lagrange vai de certa forma penalizar o valor do lagrangiano. A gente no final das contas tem que encontrar o ponto X que faça a restrição ser exatamente igual a zero aqui, para ela não ser, vamos dizer, penalizada por esse multiplicador de Lagrange. A mesma coisa no caso das restrições de desigualdade. Então a gente tem que encontrar um valor de g que seja menor lá ou igual a zero para o multiplicador de Lagrange ser nulo aqui e não penalizar a nosso lagrangiano. Tá? Então notem que para você incluir as restrições tanto de igualdade quanto de desigualdade na função objetivo, a gente fez uso desses multiplicadores de Lagrange. A gente consegue enxergar ele como uns parâmetros de penalização, ou seja, eles vão agir caso as restrições não sejam satisfeitas. Beleza? Então é essa mesma ideia aqui de penalização que a gente vai utilizar em métodos numéricos para resolver os problemas com restrições. Tá? Então, construído o lagrangiano, o que a gente fazia? Fazia ele ser estacionário em relação a todas as variáveis do projeto, que agora a gente tinha o x, mas os próprios multiplicadores de Lagrange vieram variáveis do projeto também. O lagrangiano depende de toda essa galera aqui. Tá? Feito isso, a gente verificava as restrições de desigualdade, fazia aquele procedimento gigante lá para verificar todas as condições de troca, ou seja, se o nosso problema tivesse poucas restrições, a gente tinha lá poucas condições de troca para resolver e até era viável resolver o problema analiticamente. Mas como na prática a gente vai ter muitas restrições, testar essas switch conditions aqui para todo mundo é virtualmente impossível. Tá? Então a gente abandona, vamos dizer, a teoria completamente, mas usa algumas ideias dela para construir os algoritmos de otimização. Beleza? Verificadas as switch conditions, a gente via quais delas obedeciam às condições dos multiplicadores de Lagrange serem positivos e por fim verificava a regularidade do ponto ótimo. Tá? Então, como a gente não consegue fazer esse procedimento da KKT, a solução teórica analítica para um problema qualquer, a gente precisa gerar métodos numéricos. Tá? Existem diferentes classes de métodos numéricos para otimização com restrições. Aqui no curso a gente vai ver duas: os métodos de penalidade na aula de hoje e os métodos de programação sequencial na aula que vem. Tá? Além desses, a gente vai ter aí pelo menos mais duas classes, uma divisão simples aqui, que são os gradientes projetados, e os métodos de ponto interior. Então, o que vai diferenciar um método e o outro é como eles vão lidar com as restrições. Tá? Então, hoje a gente vai ver como lidar com restrições utilizando penalidade. Por que a gente vai começar por ele? Vocês vão ver daqui a pouquinho que, construindo o problema de otimização com restrições utilizando penalidade, a gente consegue aplicar diretamente aqueles algoritmos que a gente já implementou de otimização sem restrições. Beleza? Então, basicamente o que a gente vai fazer é pegar o problema com restrições e transformar ele em problema de sem restrições e resolver ele com os mesmos algoritmos. Tá? Só essa transformação é o que vai caracterizar os diferentes algoritmos de penalidade.
como a gente fez lá no caso do Lagrangiano, quando a gente foi ver a teoria da otimização com restrições, a gente vai fazer algo similar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar o nosso problema com restrições num problema equivalente sem restrições. Tá? Então notem, o problema com restrições dessa cara aqui, a gente não sabe resolver ele ainda. Só que um problema com essa cara, ou seja, só minimizar uma função objetiva com restrições de caixa, a gente já sabe minimizar, que é utilizar os algoritmos que a gente implementou até a aula passada. Tá? Então o que os métodos de penalidade vão fazer? Eles vão fazer essa transformação. Tá? Então a ideia deles é pegar essa informação que a gente tem das restrições e somar aqui na função objetivo. Essa soma na função objetivo vai ser através dessa função de penalização P. Tá? Essa função de penalização P vai depender o quê? Do nosso vetor de projeto X, o ponto que a gente está atualmente, e os parâmetros R. Esse parâmetro R é o nosso parâmetro de penalização, onde o formato de P e o valor desse parâmetro vai ser modificado de um algoritmo para o outro. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai estar fazendo aqui é a mesma coisa que a gente fez quando a gente construiu o Lagrangiano do problema. Só que agora a gente está chamando direto isso aqui de penalização. Como é que a gente constrói, então, os métodos de penalização? Dependendo da escolha que a gente dá no formato desse P, a gente cai ou métodos de penalidade exterior ou métodos de penalidade interior. Tá? Os métodos de penalidade exterior, os algoritmos normalmente vão iterar no domínio não admissível. E, de forma oposta, os métodos de otimização aqui de penalidade interior, eles vão iterar no domínio admissível. Tá? Então vamos começar com os métodos de penalização exterior. Então a ideia do método de penalização exterior é o seguinte: você começa num ponto qualquer do domínio, e quando o teu algoritmo pular ou cair num ponto lá que não seja viável, tá? Ele é penalizado. Então as penalidades aqui são aplicadas quando o nosso ponto cai no domínio não admissível. Tá? A cara mais clássica aqui, o formato mais clássico da nossa função P para esse tipo de método é a gente penalizar sempre o quadrado da violação das restrições. Como é que a gente monta isso? A gente vai pegar aqui tanto as restrições de igualdade H e somar na função objetivo, só que a gente não soma ela direto. A gente soma o quadrado dela, multiplicado ainda pelo nosso parâmetrozinho de penalização. Tá? Por que é o quadrado? Porque no caso das restrições de igualdade, você pode ter violação tanto para cima quanto para baixo. Então qualquer coisa que não seja igual a zero é penalizada. Soma o valor da penalização multiplicado pelo valor do nosso parâmetro de penalização R. Assim como as restrições de desigualdade. A gente vai somar elas lá na função objetivo. Tá? Como é que a gente faz a soma? A gente soma somente o que é restrição violada. Então, no caso das restrições de desigualdade, as Gs, elas podem estar inativas, ou seja, longe estão no ponto, numa região viável, longe onde tem as restrições. Então, em vez de a gente pegar o G ao quadrado direto, a gente pega o que? Sempre o máximo entre 0 e G. Tá? Então, se o G estiver no domínio admissível, ou seja, ele vai ser negativo, o valor máximo entre 0 e o número negativo é 0. 0 ao quadrado também é 0, não penaliza. Agora, quando o G estiver no domínio não admissível, o valor da restrição é positivo, a gente vai pegar o máximo entre 0 e um valor positivo, que vai ser o próprio valor positivo, vamos elevar ele ao quadrado e multiplicar também por R. Tá? Então, a forma de lidar com as duas é praticamente a mesma. Aqui esse operador de máximo só faz a gente pegar as restrições que estão violadas, tá? Que não faria sentido a gente aplicar penalização em restrições que estão sendo obedecidas.
Beleza? Então essa é a ideia. Você constrói uma nova função φ. E o nosso problema agora não é mais minimizar f com as restrições. Nosso problema agora se torna minimizar essa função de penalidade exterior φ. Tá? Notem que φ depende agora tanto de x quanto de r. No caso dos multiplicadores de Lagrange, do lagrangiano, os multiplicadores de Lagrange se tornavam incógnitas do problema. Aqui não vai ser bem assim. Esse valor de r, a gente vai chutar um valor inicial e depois vai aumentando ele de uma iteração para outra. Tá? Vamos ver agora como é que vai ser esse conjunto de iterações. A ideia é a seguinte: a gente pega um r inicial qualquer, constrói a nossa função de penalização e minimiza essa função φ com os métodos de otimização sem restrições que a gente já conhece. Tá? Então, dado um r, a gente consegue minimizar esse φ e obtém lá um primeiro x estrela. Tá? X estrela lá inicial. Tá? Esse x estrela inicial a gente usa como ponto inicial de uma segunda iteração do algoritmo. O que faz essa segunda iteração do algoritmo? Agora a gente vai aumentar o valor de r. Tá? Vamos pegar um R2, que é maior sempre que o R1. Então, para a segunda iteração, o valor do R vai aumentar e esse ponto ótimo que nós obtivemos aqui vai virar o ponto inicial da segunda iteração. Tá? Então, nessa segunda iteração, a gente vai ter uma nova função φ, cuja única diferença é que R é maior. Tá? Então, começando nesse ponto inicial, a gente vai minimizar a nova função φ. Essa nova minimização da nova função φ vai nos entregar um segundo ponto ótimo. O que a gente faz? Constrói uma nova função φ agora, penalizando ainda mais. Vamos pegar um R3 que é maior que o R2, que é maior que o R1. E vamos iterando. Tá? Então, sucessivamente a gente vai aumentando o valor de R e minimizando a função φ. Tá? Com essa sequência aqui, a gente teoricamente faria o R tendendo ao infinito, e o R no infinito, a gente tem lá que essa nossa função φ, o resultado dela vai ser igual ao resultado do problema original. Então a gente transforma a solução de um problema com restrições numa sequência de problemas de otimização sem restrições, desses subproblemas. Cada φ com um valor de R diferente é um novo subproblema que a gente está resolvendo. Então, graficamente, o que a gente está fazendo? Imagine aqui um probleminha bem simples. A gente quer minimizar essa função, que é f igual a 0,5 de x. Tá? Com a restrição que x tem que ser maior do que 4. Então, o nosso g aqui desse problema é que menos x mais 4 tem que ser menor ou igual a 0. E nossa função objetiva é essa aqui. Nós queremos minimizar a função, o problema. Se não houvesse restrições, o x estrela seria menos infinito. Como há restrições, a gente vai construir nossa função penalizada aqui, a nossa função φ, e vamos minimizar o problema. Então vamos primeiro escolher um R igual a 0,1. Tá? Então, colocando R igual a 0,1, eu solto o meu minimizador, meu algoritmo de otimização sem restrições, ele vai minimizar φ. Então, minimizando a função φ com R igual a 0,1 é essa curvinha que a gente tem aqui. Então, o ponto ótimo está aqui. Notem que ele ainda está na região não admissível. O que a gente faz? Vamos pegar esse ponto ótimo e vamos construir uma nova função φ agora com R igual a 0,5. Vamos aumentar o valor da penalização, do parâmetro de penalização. Então, com esse ponto inicial e esse valor de penalização, a gente minimiza novamente a nova função φ, utilizando o mesmo algoritmo de otimização de restrições. A função φ com R igual a 0,5 é essa curva que está aparecendo aqui. Então, o que vai acontecer? O nosso ponto ótimo agora está aqui. Notem que já chegou bem mais próximo da região admissível.
que nós vamos fazer agora? Vamos pegar e aumentar o valor da penalização. Por exemplo, colocar R igual a 2,5 e minimizar agora a função φ com R igual a 2,5. Então, começando nesse ponto, o algoritmo de otimização vai trabalhar e vai minimizar esse problema aqui. E vai cair mais próximo ainda da restrição. Beleza? Então, a gente vai resolvendo uma sequência de problemas de otimização sem restrição para aproximar a solução do nosso problema original de otimização com restrições. Então, notem o que está acontecendo aqui, que o algoritmo de penalidade exterior, ele tende a funcionar basicamente na região não admissível do domínio. E quanto maior o valor quanto mais subproblemas você vai resolvendo, aumentando o valor do parâmetro de penalização, mais próximo você vai chegando até o ponto ótimo. Tá? No limite, você vai ter um ponto muito próximo aqui do teu ponto ótimo, que provavelmente vai estar um pouquinho na região não admissível. Esse pouquinho é uma tolerância aceita aí, um parâmetro bem pequeno, alguma coisa de violação, por exemplo, vezes 10 a menos 6. Beleza? Então, o algoritmo de penalização exterior, o nome é dado porque você penaliza os pontos que estão fora do domínio admissível e ele vai convergindo, trabalhando sempre no domínio não admissível. Beleza? Então a ideia, como é que você faz ele puxar a tua solução para a solução que a gente quer chegar, é fazendo o R crescendo. De subproblema para subproblema. Beleza? Então o que é legal desse método? É que a gente simplesmente precisa adaptar aqueles algoritmos que a gente já tinha implementado para fazer uma sequência de minimizações de φ com valores de R crescentes. Beleza? Essa é a nossa grande sacada. Então, todos aqueles caras que vocês viram na aula passada, ou seja, o método do gradiente simples com Golden Search, conjugado com Golden Search, Newton modificado com armijo, que vocês forem implementar, vocês conseguem adaptá-los para resolver aí os problemas com restrições. Beleza? Então é a transição mais simples aí que a gente tem de passar para otimização numérica sem para com restrições. Tá? Então notem, como a gente está utilizando esses algoritmos, qualquer um dos algoritmos que a gente viu até lá passada necessitam que a gente avalie a função objetiva a ser minimizada, ou seja, a nossa função φ, mas também o que? A gente precisa do gradiente de φ em relação às variáveis do projeto. Tá? Então a gente precisa tirar o gradiente desse cara em relação a cada x. Então, o termo genérico aqui para o gradiente, o termo k do gradiente de φ em relação a x, vai ser o que? Você vai precisar da informação do gradiente de f em relação a x. Se a gente for derivar isso aqui, derivada parcial desse termo em relação a x, vai ser o que? Tem uma função composta, eu desço esse 2, fica 2 vezes r, vezes o h, vou diminuir um termo aqui, então sai o quadrado, só que entra também derivada parcial de h em relação a x. Então, também precisa do gradiente de h em relação a x, e por fim, de forma análoga, a gente também vai precisar lá do gradiente de g em relação a x, para a gente formar esses três caras aqui, a combinação deles, vão formar o nosso gradiente de φ em relação a x. Tá? Então, como a gente precisava lá no método para aplicar as condições de KKT, a gente precisava dessas três quantidades, aqui a gente continua precisando. Tá? Então, a gente exige também para qualquer problema que f, h e g sejam contínuas e diferenciáveis para conseguir aplicar o método. Beleza? E como é que a gente para o processo iterativo? Então aqui são três exemplos de critérios de parada. O mais simples e básico para o algoritmo não divergir ou não dar overflow lá no código é limitar o número de iterações. Então
as iterações T que a gente vai progredindo, vamos solucionar no máximo T subproblemas. Esse Tmax é dado pelo usuário, um critério um parâmetro de entrada. Depois, outro critério de parada é a magnitude do valor da penalização. Então a gente compara o que? O valor, se acha um ótimo lá, um x de t, minimizando a tua função φ de t, e compara qual que é o valor do φ nesse x de t com o valor de f no x de t. Então, se o valor se a diferença entre eles for muito pequena, aqui a gente, para melhorar, vamos colocar o valor absoluto. Se o valor absoluto dessa diferença for muito pequeno, seja menor do que uma tolerância que você está entrando lá, ε1, a gente para o algoritmo. Outro critério de parada é o valor da mudança da função penalizada. Então a gente compara o valor de φ em t e em t menos 1. Aqui faltou um t menos 1 também. Tá? Você pega o valor de φ em x igual a t e compara com o valor de φ em x igual a t menos 1. Tira o valor absoluto desse cara, a gente tem lá uma magnitude de variação da função penalizada de uma interação a outra. Tá? Então também tem esse outro parâmetrozinho para setar. Se esse valor for muito pequeno, quer dizer, está aumentando o valor do parâmetro de penalização, não está adiantando mais muita coisa. Então a gente pode parar. Beleza? Então são 3 critérios de parada clássico para esse tipo de problema. E aí, valores típicos desses 2 critériozinhos aqui giram em torno aí de 10 a menos 3. Beleza? Então vamos pegar e ver no código como está implementado e como resolver o nosso problema clássico lá que a gente já resolveu analiticamente. Antes da gente entrar no código, querem fazer alguma pergunta da teoria que a gente viu até agora? Beleza, então vamos lá. Então esse código que está aparecendo na tela, eu postei ele lá no Moodle. E eu peguei o que? Eu adaptei aquele nosso algoritmo de otimização sem restrições do gradiente conjugado com o Golden Search para resolver os nossos problemas de penalidade exterior. Beleza? Então vamos ver como é que ele está funcionando. Aqui na primeira tela dele, o que a gente vai ter de diferente? Vai começar a aparecer agora 2 tipos de custo. O custo de se chamar, quantas vezes você chama a rotina que calcula o valor da função objetivo, e o custo de G, que seria quantas vezes você precisa calcular suas restrições. Tá? E por fim, o Rzinho, que é o nosso parâmetro de penalização. Tá? Problem igual a 2, aqui a gente vai resolver o problema 2, que a gente já vê mais detalhes ali embaixo. A gente precisa sempre fornecer um ponto inicial. Aqui no caso está sendo fornecido o ponto x igual a 5 e 5. Então vamos, por exemplo, no nosso código, para fazer um ponto que caiba no nosso desenho aqui, vamos colocar o ponto 3 e 3. Tá? Então nosso algoritmo de otimização, ele estaria colocando para a gente um ponto mais ou menos aqui no domínio, olhando para o PDF. Tá? Então a gente quer sair daqui e chegar no nosso ponto ótimo, que é x1 e x2 igual a 1. Beleza? Temos o parâmetro alfa, que é lá do Golden Search, que já tinha anteriormente, e aqui a gente precisa dar um valor inicial para R. Então aqui no caso está 0.1. O tol G seria uma tolerância de convergência, e aqui o Hitmax é um número máximo de iterações que o algoritmo vai fazer. Tá? Como esses algoritmos estão
implementados aqui no Jupyter Labs, vão ver que é bem fácil deles dar overflow, beleza? Então, você vai ver aqui na aula de hoje os algoritmos no Jupyter Lab, que fica mais didático, tem essas janelinhas com explicações, mas aí a partir da aula que vem a gente vai usar o Spider, que tem dentro do Anaconda lá, que você já instalou no computador, que seria um MATLAB mesmo na versão Python, que daí não fica dando tanto overflow e também não fica bem mais fácil de achar erro e implementar coisas maiores, beleza? Então tá. Aqui na primeira tela, então, a grande novidade seria você ter que entrar aqui com o parâmetro de penalização. Depois, na segunda tela, na segunda célula aqui, é você entrar definir a função objetivo. Então aqui, como a gente tinha anteriormente, também permanece igual. Então a gente está no problema 2, a gente vai ter que fornecer o valor da função objetivo e do gradiente da função em relação às variáveis de projeto. Também fica igual. Aqui começa a vir as novidades, que é esse Non-Linear Constraints, NL Constraints, essa nova funçãozinha que a gente tem que criar. Tá? Então aqui, para qualquer problema, a gente precisa fornecer o valor dH e do seu gradiente em qualquer ponto x qualquer no domínio, assim como o valor de g e do gradiente de g em qualquer ponto do domínio. Beleza? O nosso problema que está na tela ali é o problema 3, então vamos ter ali em cima, que o problema 2 é o problema com as restrições de igualdade. Então, para o nosso caso, o problema 3, a gente não tem restrições de igualdade, então a gente entra aqui com um vetor nulo e um vetor de zeros aqui para o gradiente, e para o nosso, como a gente tem aquela restrição ali, x1 mais x2 menos 2 tem que ser menor ou igual a zero, a gente entra o valor de g aqui e entra o valor do gradiente dela aqui embaixo. Beleza? Então, em termos de entrada de dado, é o que se termina aqui. Daqui para baixo, o código é independente, ele está já programado. Tá? Então, vamos ver como é que é a programação dele. Nessa célula aqui, a gente vai ter que definir a função φ e o seu gradiente. Tá? Então, tem que construir a nossa função φ. Vamos para o nosso slide que a gente tinha a função φ e o gradiente, e vamos ver o que está acontecendo com ela lá. Tá? Então, aqui nessa célula, vai chamar a nossa variável global, que é a penalização, e para esse ponto x qualquer, ele vai chamar o FOBJ, extrair o valor de f e do gradiente de f nesse ponto x, e vai chamar o NL Constraints no ponto x e avaliar o valor das restrições e dos seus gradientes nesse ponto. Tá? Então, a partir daqui para baixo, ele vai construir a função φ, que está chamada de pH aqui, e depois, que é um pouquinho mais trabalhoso, vai construir o gradiente de φ em relação a x, que é o mesmo gradiente que está aparecendo no slide aqui. Beleza? Então, para construir a função φ, a gente precisa só o quê? De f, de r e do valor de h e de g, que vão vir aqui de cima. Beleza? Então, o φ é mais simples. Daqui para baixo, nesse trecho aqui, ele constrói esse DG auxiliar e o DH auxiliar. Tá? Com esses dois, esse DG auxiliar e o DH auxiliar, vão ser esses caras que estão aparecendo aqui no slide. Tá? Então esse carinha aqui seria o DH-AUX, e esse carinha aqui é o DG-AUX. Tá? Então notem aqui que os dois estão multiplicados por 2R, ou seja, depois de construir o DH-AUX e o DG-AUX, o código aqui no final ele faz o que? O gradiente de φ em relação às variáveis de projeto é igual ao gradiente de f, ou seja, esse primeiro termo aqui do slide, mais o que? 2 vezes R, seria esse 2 vezes R, esse 2 vezes R, que multiplica o que?
DHaux mais DGaux, beleza? Então, e retorna o valor de φ e do gradiente de φ, beleza? Aqui embaixo seria a definição da função alfa, que a gente já tinha lá no código sem restrições. Depois a definição do algoritmo de otimização sem restrições, lá no nosso caso aqui o gradiente conjugado, que vocês também já tinham. E nessa célulazinha aqui é que vai ter o processo iterativo da penalidade exterior. Então, para cada iteração K aqui do código, ele vai fazer o quê? Enquanto o número de iterações for menor do que itmax, ele vai minimizar a função alfa para um dado valor de R. Tá? Então, achou o valor mínimo que ele vai fazer, vai aumentar o valor de R, que ele está multiplicando por 5 vezes, por exemplo, atualizar o ponto inicial x, somar k igual a k mais 1 e vir aqui de volta. O que ele vai fazer? Esse ponto ótimo que ele entrou aqui virou x, esse x vai ser o novo ponto inicial. Como você atualizou o R aqui, ele é uma variável global, ele vai para um novo R, vai reminimizar essa função e vai fazer o número de iterações que você quiser. Feito isso, ele vai saiu do loop, você tem a solução do teu problema. Beleza? Então, se a gente executar o código aí, vamos executar desde o começo novamente. Ele vai plotar o ponto ótimo. Tá? Então vamos ver na figura onde é que era o nosso ponto ótimo. Aqui. Então o valor analítico seria x1 e x2 igual a 1. A gente vê aqui que ele encontrou valores bem próximos disso, aí com um erro aí bem pequenininho. Tá? O valor da função objetivo nesse ponto era de 0,5, a gente encontrou aí 0,4984, está bem próximo. Inequality constraints do ótimo, quer dizer, é a violação da restrição aqui no ótimo, ou seja, a gente tem uma violação aí da ordem de 10 elevado à terceira. E depois ele plota aqui o custo computacional. Tá? Seria quantas vezes você avaliou F e quantas vezes avaliou o G. Beleza? Então você vê aqui que se você faz o algoritmo interagir, ele consegue progredir para o ótimo do problema. Beleza? Então essa é o funcionamento básico do código. Perguntinhas, dúvidas dele que vocês tenham? Então, ó, tem um legal, um comentário que vale a pena fazer adicional aqui, é que esse algoritmo ele consegue você começar numa região não admissível, como aqui x1 e x2 igual a 3, e vir para o ponto ótimo, como o contrário também funciona. Então a gente pode, deixa eu ver aqui o que vocês estão vendo, vamos voltar para o código aqui. Vocês podem começar num ponto admissível, por exemplo, vamos começar no ponto x1 e x2 igual a meio, ponto mais ou menos aqui. Então vamos começar nesse ponto, 0,5 vezes, e vamos resolver o problema. Vamos ver, torcer para não dar um overflow aqui. Aí, funcionou. Então a gente saindo aqui do ponto x1 e x2 igual a meio, a gente conseguiu recuperar também a solução aí x1 e x2 igual a 1. Então está aqui o ótimo encontrado, valor da função objetiva, etc. Beleza? Então, dos dois sentidos o problema funciona. Tá? Então você pode começar tanto num ponto na região não viável quanto na região viável.
por que fez esse comentário? Vamos dar continuidade à teoria aqui. A gente vai partir para o segundo método de penalidade, que é o método de penalidade interior, também conhecido aí como método da barreira. Tá? Esse método da barreira, ele faz o quê? Como ele é interior, ele está dando a ideia que ele vai ficar dentro da região admissível, e vai somente iterar dentro da região admissível. Tá? Ele não pode passar para fora. Para uma programação simples, que é o que a gente vai ver agora, se ele eventualmente por algum motivo passar para fora da região admissível, ele diverge. Tá? Então esse método ele tem duas limitações aqui, vamos começar. O ponto inicial, como ele só itera na região admissível, o ponto inicial dele tem que ser admissível, e ele só vai funcionar para restrições de desigualdade. Tá? Por quê? Porque restrição de igualdade numericamente está sempre sendo violada. Tá? Então você sempre tem alguma violaçãozinha, por menor do que seja. Então ele não consegue ter um método de penalidade interior para restrições de igualdade. Então, dadas essas duas limitações, como é que ele funciona? Ele constrói a função φ dele um pouquinho diferente. Tá? Então o que ele vai fazer? Ao invés de você ter, primeiro, você já não tem as restrições de igualdade aqui, somente das desigualdade, e além disso, a gente vai colocar as restrições de igualdade nesse formato aqui, de desigualdade nesse formato. Então, em vez de estar a penalidade vezes g, está a penalidade vezes 1 sobre g. Beleza? Então essa é a ideia do método. E outra coisa, o parâmetro de penalização, agora em vez de ir para o infinito, ele tende a zero. Tá? Então, note que quando você vai chegando perto de uma restrição, menor vai ficando o valor de g. Então esse 1 sobre o número pequeno já é um número bem grande. Tá? Então a gente penaliza aqui. Essa parâmetro de penalização tem uma função de controle aqui. Tá? Então, como esse 1 sobre g vai ficando muito grande, o que acontece? Ele vai se tornando cada vez maior, e ele cria uma barreira aqui e não deixa o algoritmo passar para o domínio não admissível. Beleza? Então, graficamente, o que está acontecendo com ele é mais ou menos isso. A gente começa com um valor de r qualquer, por exemplo, r igual a 10. Então, o problema resultante, nossa função φ, tem agora essa cara aqui. Tá? Então, note que ela é bem diferente da função original que a gente tinha aqui, de f igual a meio de x. Se minimiza, então, essa função f, encontra esse ponto ótimo. Então, o que se faz? Diminui o valor de r, por exemplo, r agora é igual a 1. Você tem uma nova função φ agora com rzinho igual a 1. Partindo desse ponto ótimo que se encontrou, você solta o teu algoritmo de otimização sem restrições, ele encontra um novo ótimo. Então, vai encontrar um ponto, por exemplo, aqui. Tá? O próximo passo seria diminuir esse valor de r. Ele vai ser um valor ainda menor, então, por exemplo, alguma coisa que seja mais próxima do teu ótimo lá, e assim por diante. Então, ele vai formando essa muralha, essa barreira aqui, entre a região viável e não viável, o que dá nome aí ao método. Beleza? Então, a gente vai ver também uma implementação dele, bem análogo ao que a gente tinha ao método da penalidade exterior, só com essas pequenas modificações aí, ou seja, do formato da função φ, e agora o r vai diminuir, não aumentar de uma interação para outra. Beleza? Então, a ideia dele é essa aí. Vou passar para o código aqui novamente. Então, a mesma estrutura que tinha para o código está aqui. Qual que é o detalhe? A gente vai ter que sempre partir de um ponto no domínio admissível. Você não pode ir lá partir de um ponto qualquer.
nosso caso aqui isso não é tão crítico para casos de estruturas, porque intuitivamente você consegue ter um ponto viável, ou seja, você faz uma estrutura com as dimensões de vigas, pilares, seção de transição de barras, etc. bem grande, então é fácil você achar um ponto viável. Tá? Para problemas genéricos, assim, isso pode ser já um grande problema você ter um ponto viável, mas não é o nosso caso aqui. Tá? Define o valor inicial de R e começa a iterar. Beleza? Então, a forma de escrever o FBJ e o NL constraints é igual ao que se tinha anteriormente. Vai modificar então aqui na célula onde se constrói a função φ. Então a função φ agora vai ser o F R vezes o inverso lá das restrições. E a gente precisa modificar também, que agora a gente calcula lá como calcular o valor do gradiente. Tem uma formulazinha um pouquinho diferente, porque agora a nossa função φ tem lá aquele 1 sobre g no código. Feito isso, ele constrói o gradiente de φ e retorna φ e o seu gradiente. A função definição da f alfa é igual, do otimizador local fica exatamente o mesmo. E lá no processo iterativo, agora a gente tem que atualizar o valor de R e mandar o código resolver. Então vocês vão ver aqui que, como está escrito o código, ele está relativamente estável aqui. Tá? Mas vocês vão ver que ele está bem estável. Então aqui vocês vão ver que ele chegou num ponto agora mais distante, valor de objetivo mais alto, e tem aqui ver que a restrição não está violada. Então o que eu comentei dele está bem estável, por exemplo, você coloca que o número de iterações é igual a 5, para os parâmetros que estão aí, ele já vai dar um erro, tá? Já vai dar um problema de overflow. Então só ficar atento que o método está instável, tem que lidar com ele com calma. Então normalmente a penalidade exterior é a mais estável, aí, dá mais campo para a gente trabalhar. Beleza? Então essa é a cara aí genérica de um código de penalidade interior. Dúvidas aí sobre a teoria, sobre o código da penalidade interior? Comentário que vocês queiram fazer?